Fala galera, tô aqui com o Thiago mais uma vez e a gente vai bater mais um papo aqui. Agora a gente vai falar sobre um tema que atende mais a necessidades de todos os traders, na verdade, independente dos que estão começando, dos que são mais avançados, que é o assunto tendência, né, Thiagão? Como que a gente alinha o nosso tipo de estratégia para aproveitar a movimentação de tendência sem necessariamente estar operando a tendência e sim, sem necessariamente estar sendo um trader de trade following, porque muitas vezes a gente pode confundir isso, né? Trend following, para quem não conhece, é o termo utilizado para estratégias que seguem a tendência de um formato puro. Elas geralmente têm uma entrada no sistema por um indicador do tipo rastreador de tendência e elas permanecem até o sinal contrário, ou seja, não tem stop gain, não tem stop loss. Isso é o trend following. Desculpa te cortar, Thiago. É aquele trader que vai realmente tentar surfar a tendência. Normalmente esse tipo de estratégia guarda um nível de acerto pequeno e alvos longos, né? Quando ele ganhar, ele vai ganhar muito. Alvos longos e desconhecidos no início da operação. Exatamente, desconhecido porque ele está tentando surfar o máximo possível aquele movimento. Só que um ponto que eu acho que é importante a gente citar é que estar alinhado com a tendência não necessariamente é você ser um trend follower, né? Você pode operar rompimentos e ser alinhado com a tendência se você filtrar a direção da tendência e utilizar somente o seu sistema quando estiver a favor da tendência. Isso é uma coisa que às vezes eu recebo essa pergunta, mas Renato, dá para ganhar só na tendência? Na verdade que não, né, Thiago? A gente consegue também ter resultados com estratégias de oscilação, estratégias de retorno à média, só que são estratégias em que você vai ter geralmente uma relação risco-retorno pior. Você vai ter que encontrar um sistema que tem um nível de acerto muito bom. Isso geralmente é um desafio um pouco mais para o usuário avançado. E mesmo assim é raro achar um sistema desse, né, Thiago? É bem mais complicado porque operar contra a tendência, pessoal, geralmente a gente vai trabalhar aqueles momentos de inflexão no mercado. E aí exige maior sensibilidade dos seus trade system. E quem que cria a estratégia? É o próprio trader, né? O próprio investidor. Então exige mais experiência. Operar a favor da tendência é algo, digamos assim, muito mais fácil. Porque se a tendência, por exemplo, é de alta, você vai querer achar aqueles pontos de tração, onde o mercado de repente fez uma leve correção e você vai tentar entrar na retomada daquela movimentação altista na ponta compradora. Então é muito mais interessante e não necessariamente porque você está aproveitando do movimento de tendência, você é necessariamente um seguidor de tendência. O seu sistema, a tua estratégia não vai guardar as mesmas estatísticas do investidor seguidor de tendência. O trader que opera seguindo a tendência em si, que vai tentar surfar aquela maior onda possível, esse trader ele tem que ter um psicológico mais forte, porque ele vai ter um baixo nível de acerto e quando acertar, vai ganhar muito dinheiro. Tá? Mas vai errar muitas vezes. Só que vai errar muitas vezes. Ele precisa ter o seu psicológico muito resiliente, muita resiliência para poder operar esse tipo de sistema. Já aquele trader, Renato, que é muito seu caso, né? Você opera muito modelos que operam dentro de uma tendência, mas não necessariamente seguindo a tendência. Exatamente. Eu tô com um sistema, por exemplo, que eu tenho uma relação risco-retorno bem pior do que o 1 para 1 que a gente classicamente conhece, né? Bem pior. Só que é um sistema que aí esse mês eu tô com uma média aí, tá abaixo da média esse mês ainda, viu? Eu tô aí com, a gente tá no dia 15 aqui, a gente tá com uma média de 1.400 pontos nesse mês, metade do mês. E esse é um mês médio-baixo dentro dessa estratégia. Então assim, como que essa estratégia ela consegue ganhar tendo uma relação pior do que 1 para 1 de risco-retorno? É porque ela é uma estratégia que ela tem uma filosofia bem na linha de rompimentos, porém ela é uma estratégia que ela está sempre trabalhando filtrada na tendência, ela tem uma assertividade grande na geração de sinal. Então, enquanto uns utilizariam da tendência pelo trend following para gerar a relação risco-retorno na prática, né? O que você ganha quando ganha é muito maior do que o que você perde quando perde. Utilizando a tendência como filtro, você consegue levar em muito a assertividade e também a estabilidade do seu sistema. Você consegue um sistema que ele é muito mais resistente ao tempo, porque ele vai operar só nos momentos onde você tiver filtrado, de preferência por mais de um tempo gráfico ao mesmo tempo, né? Você está acompanhando, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, é o gráfico em que você opera. Daí você coloca um gráfico de 30 minutos e um gráfico de 3 horas, como filtros de tendência, e você só vai operar quando os dois estiverem concordando com a mesma direção, seja comprada
ou vendida. Você está pegando um momento de mercado, você está filtrando a atração. A atração é um padrão muito mais existente. O que faz os sistemas morrerem no meio do caminho geralmente é aquele mais ou menos, é aquela lateralização que às vezes dura um dia, às vezes dura uma semana, e a pessoa nisso entra num drawdown que pode gerar o que a gente chama de perda irrecuperável, né, Thiago? Exatamente. E é interessante abstrair que essa estratégia, ela guarda justamente as estatísticas opostas do trade following tradicional. Porque o trade following tradicional, ele vai trabalhar nível de acerto baixo, mais um payoff, um risco-retorno, quando dá gain, gera muito mais resultado, né? E o que você opera é a favor da tendência, né? Porém, você trabalha com alvos curtos, stop longo, portanto você vai ter um elevado nível de acerto e um baixo payoff. E ainda assim, são duas estratégias, dois gêneros de estratégias que ganham muito dinheiro operando a mesma coisa, tendência, só que cada uma aproveitando um tamanho de movimentação diferente. É isso aí, turma. Então, basicamente, a sacada presente aqui nesse vídeo é pensar em usar a tendência ao seu favor, mesmo que você não seja um seguidor de tendência. É como a gente falaria, né? Tradar fora da caixa, com a licença poética da palavra, que é um termo que eu acho que eu acabei de inventar. Mas, beleza. E se você gostou desse vídeo que a gente está fazendo no nosso dia a dia agora, a gente está numa viagem para São Paulo aqui, estamos parando o nosso dia, na verdade nem parando, que o carro tá andando, então a gente está no meio do nosso dia aqui, dividindo uma coisa um pouquinho mais natural, mais espontânea. Se você gostou desse formato, comenta e também divide com a gente a sua experiência, se você já teve experiência de tornar a tendência a sua amiga, como é que foram os resultados, se tá legal. Muito obrigado, viu? É isso aí, pessoal, um forte abraço. Tchau, tchau.